Você teve uma infância simples, complicada, Sim. chegou até a trabalhar como faxineira. Mas tem uma coisa muito marcante na tua família, qual foi a relação abusiva do teu pai. Uhum. Queria que você contasse um pouco da tua infância. Inclusive, ela até me falou sobre o pai dela. Se a gente pesquisa, né, nos Sim, jornais, sim, em redes sim. sociais, tem o maníaco Da Ilha do Boi. da Ilha do Boi. Então, É. ela teve um pai, assim... Conta um pouco, né, uma pincelada dessa sua infância, Sim. porque isso diz muito, né, sobre a tua virada de chave depois. Eu nasci, bom, em uma família simples, assim, como a maioria dos brasileiros, eu acho, eu vim de uma realidade simples, e a minha mãe viveu durante 5 anos em cárcere privado. Enfim, ela conheceu o meu pai biológico, era um príncipe, um lorde. Depois que eles casaram, a coisa mudou completamente, o que ela conta. Ela, durante 5 anos, viveu em cárcere privado. Ele é uma pessoa extremamente agressiva, com a palavra mais simples de ser usada. Eu acredito, enfim, que se trata de um psicopata, uma pessoa muito, muito ruim mesmo. Então, ele agredia ela fisicamente, emocionalmente, de todas as formas possíveis e imagináveis. Cárcere privado é trancado em casa. Trancada em casa. Ela ainda não tinha... Você tem uma irmã? Eu tenho uma irmã mais velha, só que a mãe dessa irmã mais velha que eu fui conhecer, eu já era bem mais velha. Ah, tá, não é da sua mãe. Não é da minha mãe. Tá, Não. mas você, nesse momento do cárcere privado, você também estava? Eu nasci durante isso, Tá. sim. A minha mãe ficou 5 anos ao todo, ela saiu fugida, mas eu saí de lá com 2 anos. Então, já Tá. tinha 3 anos que ela vivia isso. Só pra você ter uma ideia, eu fui registrada 2 anos depois que eu nasci. Porque ela não podia olhar na janela, porque era tudo literalmente trancado e com muitas, muitas agressões. Ele tentou, inclusive, me jogar do 8º andar do prédio quando eu era recém-nascida. Graças a Deus... Isso a tua mãe te contou? Isso a minha mãe me contou, isso a minha avó me contou, que é a mãe dele, né? Eu nunca cheguei a conviver com ele depois, mais velha. A minha mãe fugiu, saiu literalmente fugida. Eu tinha 2 anos de idade, 2 anos e meio. E aí ela conseguiu a liberdade dela e voltar para a cidade natal, que é uma cidade no interior do Espírito Santo, que a gente morava. Que a gente morou durante muito tempo. Aí depois você foi para o Espírito Santo? Depois eu fui para o Espírito Santo. A minha mãe, eu costumo falar que tem um dedinho podre. Ela encontrou uma outra pessoa, enfim. Acho que eu já tinha uns 4 anos, eu não tenho a memória exata. Mas a partir dos 4 anos que a minha memória, de fato, vem, né, à tona. E aí, também uma pessoa extremamente agressiva, extremamente difícil. Tinha, inclusive, problemas com bebida. Então, eu cresci em um lar muito agressivo. Com o teu padrasto? Com o meu padrasto. Tanto com a minha mãe, quanto comigo. Então, até 17 anos, que foi até quando eu morei com ela, eu também apanhava muito, sofria, porque eu falo que a violência doméstica ela não é só física, né, Monique? A violência emocional, às vezes, machuca muito mais do que um tapa. Sim. Mas teve também muita violência física, enfim, de cadeira, mesa, bebida alcoólica no rosto. Isso eu lembro de quando eu tinha 4 anos de idade, então eu era muito pequena. E com 17 anos eu falei, não, isso aqui não é pra mim, chega. Eu acho que eu sempre tentei buscar também, fora das minhas referências de dentro da minha casa, uma luz no fim do túnel, sabe? Eu não achava aquilo normal. E aí sim que eu consegui sair daquele ambiente que eu morava. Entendi. E só pra gente finalizar esse assunto, porque a gente tem muito mais coisa boa pra falar do que isso, como que você lida com essas memórias hoje? Isso é uma coisa administrada? Hoje super, mas depois de muito, muito tratamento. Eu acho que eu só tive consciência de tudo que eu passei quando eu saí, literalmente. Até pouco, né, uns 6 anos atrás, 5 anos atrás, ainda as memórias vinham de uma forma muito vivas. Então, eu estava fazendo caminhada ou em alguma coisa do dia a dia, vinha alguma memória, alguma referência de coisa que eu já tinha passado e me abalava muito. Mas eu fiz muito tratamento para conseguir falar, assim, Terapia, sem chorar. psiquiatra, tudo isso. Sim, constelação familiar, tudo. Tá. E você fala isso nas redes sociais abertamente? Falo isso nas redes sociais abertamente. E isso você tem uma missão com abrir esse assunto tão... Também. Eu quero poder mostrar para as outras mulheres que, assim, o que eu via muito dentro da minha casa, né? A minha mãe ficava muito presa emocionalmente, financeiramente, com medo de, vou sair com uma filha pequena. Enfim, aquela prisão que a pessoa acredita que existe e que muitas vezes não existe. Então, ela também ouvia muito, que você sem mim vai passar fome. Eu cresci falando, você não vai ser nada na vida, não vai dar certo. Então, quando você fica por muito tempo ouvindo essas coisas... Você acredita. Você acredita, exatamente. Então, o que eu quero, por que eu exponho isso? Para conseguir inspirar outras pessoas e
as pessoas, as mulheres principalmente, se identificam comigo, conseguirem ver que se eu sair de onde eu saí e conseguir... E conseguiu chegar onde você chegou, apesar de pessoa tanta dor. também consegue. Então, assim, Maravilhoso. Independente de onde ela estiver, né? Tá, ó, tem uma aguinha pra você, Obrigada. tá? Vamos lá. Você foi Miss Brasil Internacional em 2014. Em 2014. Isso, o que foi isso? Nossa, foi uma loucura, porque eu não achava, eu me achava horrorosa. Inclusive, eu sofria bullying na escola. Era Olivia Palito, meu apelido, coisa horrorosa. Em 2012, uma pessoa me achou literalmente na rua, um booker, e me convidou para começar a trabalhar como moda. Só que imagina, eu ouvia dentro de casa que eu não era nada, que eu era um lixo, que era um, enfim. Eu ouvia na escola que eu era horrorosa. Eu falei, imagina, trabalhar com moda, esse moço tá maluco. Depois de muita insistência, eu participei, enfim, de uma reunião, fiz foto e tudo mais, comecei a fazer umas coisas muito pequenininhas como modelo. E aí veio o primeiro concurso municipal, porque primeiro veio o concurso dessa cidade. Você estava onde? Em São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, Tá. interior. E aí... De São Gabriel da Palha para o mundo, adoro isso, gente, muito legal. É uma cidade muito pequena, 27 mil habitantes na época, agora faz bastante tempo que eu não vou. Mas enfim, eu participei desse concurso, e aí eu ganhei esse concurso, e aí automaticamente eu fui para a etapa estadual, e as coisas foram acontecendo. Quando eu ganhei... E aí você foi ganhando? Aí eu fui ganhando, e quando eu ganhei o municipal, tava assim, a cidade inteira assistindo, porque imagina, é um evento na cidade, né? E amigos de escola... Todos que faziam bullying. Exato, eu era muito nova. Eu falei, meu Deus do céu, e a minha perna tremia, eu falava, meu Deus, se eu perder isso daqui vai ser chacota o resto da minha vida, porque eu não tinha perspectiva de sair, imagina. Quando eu ganhei, aí eu só fui, tudo no automático. Eu ganhei o estadual, e aí fui participar do nacional, e ganhei o Miss Brasil Internacional em 2014. E foi literalmente a minha primeira virada de chave. E isso começou a te dar segurança? Isso mudou a maneira como você se enxergava? Mudou a maneira como eu me enxergava, e principalmente o acreditar que eu conseguia fazer as coisas, porque eu comecei a trabalhar fazendo faxina, na casa enfim. A faxina foi com 17 anos, quando você saiu de casa? Não, a faxina começou um pouco antes, porque eu precisava de coisas básicas, tipo hidratante, absorvente. Mulher quando vira mocinha e... Você não tinha isso em casa? Eu não tinha Teu isso. pai não dava, teu padrasto não dava isso? É muito escasso, assim, muito, muito, muito escasso. Então, quer um condicionador, bobeira, quer comer um iogurte, não sei, sabe? Então eu comecei a buscar as minhas formas e eu ajudava ele numa fábrica, que ele tem até hoje, trabalhava, enfim, lá ajudando, uma fábrica de móveis, e comecei a buscar as minhas formas de ter renda fora dali, porque ali eu não tinha. E aí eu comecei a fazer faxina, e depois eu trabalhei como vendedora em loja de roupa, em fábrica de jeans, lá tem muita fábrica de jeans. Só que, beleza, eu acreditava, né, que eu conseguia fazer aquela função, só que até chegar um Miss Brasil, porque é uma coisa, enfim, pelo menos no Espírito Santo, é um evento no estado, todo mundo vai, imagina, tipo, não fazia parte da minha realidade. Então, quando eu ganhei o concurso, eu falei, meu Deus, se eu conseguir chegar aqui, por que não ir além? E aí, assim... tipo, se eu conseguir chegar aqui, eu consigo qualquer coisa? Do tipo, eu consigo qualquer coisa. Eu também sempre tive o sonho de morar em cidade grande. Era assim, nossa, meu sonho era ir pra cidade grande, porque pra mim, cidade grande, eu ia conseguir mudar de vida. Eu comecei também a estudar Direito, nessa mesma época do concurso, porque eu queria fazer Direito para ajudar outras mulheres que sofriam violência e muitas vezes não tinham recurso para pagar um advogado ou para ter qualquer tipo de conhecimento. Enfim, no turbilhão de tudo, eu tranquei Direito, não concluí Direito. Por causa da questão de modelo? Porque aí eu tinha outras prioridades, né? Sim. Nessa época eu já morava sozinha, então, enfim. Aonde? Lá no interior do Espírito Santo. Tá. No interior do Espírito Santo. Tá. Quando eu ganhei o concurso, a minha casa ainda era no interior do Espírito Santo, só que eu ficava viajando muito. Então eu ia para a capital do estado, de lá eu ia para São Paulo, ia para fora do país, enfim, e ficava ali, né, rodando. Mas a minha base E isso já te lá. dava uma remuneração? Isso já me dava uma remuneração. Uhum. E isso também me ensinou muito, enfim, sobre vida, sobre posicionamento, porque eu era muito crua, eu não sabia nada, para nem mal comer de garfo e faca. Então eu falo que a moda me ajudou muito nessa construção pessoal também. É muito incrível. Bom, aí você... E por que que você saiu da moda? Hoje ela está forte, muito forte no mercado digital, ela vai explicar. E como que foi por que você não ficou na moda e como veio essa nova Amanda? Em 2016 eu comecei a namorar com
quem hoje é meu marido. Em 2017 eu me mudei para São Paulo e ainda trabalhava como modelo, normal. Lembra que eu não tenho graduação. Em 2018 eu descobri que estava grávida. Eu descobri que estava grávida em um momento que, obviamente, a gente não estava planejando ter um filho. O meu marido, ele tinha acabado de quebrar uma confecção de roupa que ele tinha. Então, assim, no furacão do furacão, devendo uma dívida altíssima, rolo, confusão. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer em São Paulo, né? É super difícil conseguir qualquer tipo de oportunidade sem ter uma graduação. E Grávida. como modelo também, uma concorrência monstruosa, gigantesca, que ninguém te conhecia em São Paulo também, né? Não, ninguém me conhecia em São Paulo. Eu migrei, eu fui para uma agência muito boa em São Paulo. Só que quando você tá grávida, já Verdade. derruba Engravidou. muito. Assim, já cai muito as suas oportunidades. Tipo, trabalho gestante, é muito mais difícil. Eu ainda fiz alguns, só que aí meu filho nasceu. Falei, e agora? Porque assim, o trabalho com moda, muito diferente do que as pessoas acreditam, não é só o glamour que a gente vê ali, a foto. Eu ficava 12 horas fora de casa, eu tinha que pegar a estrada, passa dias, muitos dias e volta. E com um recém-nascido, como que você faz isso? Não tem como. Eu não tinha rede de apoio, minha família é do Espírito Santo, a família do meu marido, o pai dele, a esposa, sempre me ajudaram muito, mas não dava para eu delegar a criança, era impossível, amamentava. E eu falei, e agora? Como que a gente vai rentabilizar? E eu pesquisei literalmente assim no Google, como ganhar dinheiro trabalhando em casa. Na época eu não tinha nem computador, eu tinha só meu celular, eu usava o computador emprestado do meu marido e eu comecei a assistir vídeos no YouTube mesmo, gratuitos, sobre Como ganhar dinheiro em casa. marketing digital, o famoso marketing digital. E ali eu fui entendendo, porque era uma profissão nova, uma coisa muito nova para mim. E aí eu adquiri meu primeiro curso e comecei a fazer um dinheirinho assim pingado. Mas eu falei, opa, isso aqui Vendendo o quê? vendendo infoproduto na época. Mas não era meu infoproduto, era um infoproduto de outra pessoa. Ah, você era, como que chama? Afiliada. Afiliada. Então eu ganhava um percentual. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você teve uma infância, uma adolescência difícil, e muitas vezes isso deixa a gente com esses traumas que você falou que foi curar muito tempo depois. Sim. Mas mesmo você contando a tua história, né, você vê que você é uma pessoa de não ficar parada, de estar lutando, não se vitimizar. Sim. Porque muitas vezes, por que você acha que, da onde veio essa força para você estar se reinventando como modelo, como mimada, tal, apesar dessa história de te botarem tanto para baixo? Eu acho que eu sempre quis usar as coisas ruins como trampolim, não como âncora, sabe? Não como, vou acreditar no que estão me falando, eu sou isso, não vou dar certo. Eu nunca fiquei focando nisso. Eu sempre falei, não, eu não quero isso pra mim, isso aqui não faz parte da minha realidade. Eu busquei muito referências de coisas que eu queria, de família, enfim, fora da minha casa. Então eu via a família de uma amiga, nossa, que bacana. Se a dela é assim, por que não a minha não pode ser? Se a vida dela é bacana, por que a minha não pode ser? Eu sempre busquei muito referências fora. Então acho que isso, e assim também, né? Quando a água bate na bunda, a gente vai.